que ele tinha fome. Amém? Amém. Ele sabia que o seu irmão foi a casa por razão da fome. Mas eu estou em casa, eu mato meu pão. E ele estava a preparar, a Bíblia fala de guisar o pão. O irmão, quando foi à casa, infelizmente não conseguiu nada. E ele volta para casa e encontra o seu irmão nas camas a virar o seu molho. E ele chega: ó meu irmão, eu fui à caça, mas infelizmente nada consegui. Dê-me do seu molho, ou dê-me da sua comida para que eu coma. Jacó olhando e disse: não funciona assim. Amém? Amém. Não funciona assim. Eu não posso te dar algo de graça sem que antes me dar algo em troca. Ele não entendeu. Mas o que este homem quer em troca? Ele disse: não, dê-me a sua primogenitura. Amém. Para Esaú isso parecia algo normal. Amém? Amém. Parecia algo simples. Mas para Deus era algo muito importante. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz que todos os primogênitos são sacrificados para Deus. Todo aquele que tivesse um primogênito, o primogênito não pertence aos pais, o primogênito é de Deus. Yes. Amém? Amém. E ele, o que é que ele entende? Porque ele sabia como o segundo, ele não era consagrado a Deus. Amém? Automaticamente, quem era consagrado a Deus era o primogênito, seu irmão. Então ele sabia o que pedir. Amém? Ele disse: não, dê-me a sua primogenitura. O homem cansado de fome disse: às vezes que para nada mesmo me importa. E Deus agora começa a operar por causa do simples fato que ambos tinham feito. Amém? Amém. Quero repetir comigo: todo pacto que fizemos, Todo pacto que fizemos, Deus sela. Deus sela. Amém? Amém. É por isso que cada palavra que nós proferimos a Deus é um pacto. Amém? Amém. Cada palavra que nós proferimos a Deus é uma promessa. É por isso que a Bíblia depois vai dizer no livro de Tiago: quando a Deus fizer uma promessa, não Tarda em cumprir. Amém? Quando a Deus fizer uma promessa, não tarde em cumprir. Porque Deus cumpre sempre a sua promessa. Amém? Amém. Então Deus agora começa a se envolver por causa daquele pacto dos dois. O pai ficou velho. E Deus sabia, se dependesse do seu pai, amém? Amém. Se dependesse de Isaac, na sabedoria de Isaac abençoaria a Esaú. Amém? Amém. Então o que Deus faz? Esaú torna cedo, por razões da idade, mas sim, este era o tempo de Deus. E chegou a altura que ele havia de abençoar. Então surge na história a mulher. E a mulher diz assim, cria toda aquela confusão, por assim dizer, mas tudo pela vontade de Deus, porque se dependesse do marido, é Esaú que poderia ser abençoado. E este Esaú já estava em problemas com Deus. Amém? Amém. Então, ele rouba a primogenitura e o pai abençoa ele. Foge para a terra do seu tio, vá lá e fica até que a sua ira se acabe. E a Bíblia mostra que ele fugiu. Mas tem alguma coisa quando ele foi fugindo. A Bíblia mostra que depois de um certo momento ele quis descansar. E encontrou um lugar. Amém? Amém. A vez que ele quis descansar e encontrou um lugar. Amém? Amém. Entendam a Bíblia. Ele ficou cansado. Quando ele fica cansado é porque já estava num lugar. Amém? Mas a Bíblia mostra que ele encontrou um lugar e pegou uma pedra e sobre ele reclinou a cabeça. E a Bíblia mostra que naquele lugar ele teve um sonho. Eis que uma escada saía do céu para a terra e os anjos do Senhor desciam e subiam sobre ele. Mas alguma coisa em cima da escada do Senhor.
ovelha, como ele diz assim, é tão bom estar aqui. Amém? Amém. É tão bom estar aqui. O que acontece? Ele foi na sua viagem, mas ele colocou um sinal naquele lugar. Foi trabalhar para seu tio, teve o que ele podia. E quando ele chegou no seu tio, ele consegue criar mais um truque diante do seu tio. Ele foi assim diante do seu tio: bem, tio, eu já trabalhei consigo 14 anos, né? Certo, ok. Bem, olha, vamos fazer assim. Como você alterou o meu salário várias vezes, e você mudava o meu salário, e muitas vezes você não me pagava, nem tio, sim. Então vamos fazer assim, olha, toda ovelha malhada fica para ti, ou todo gado malhado fica para ti. E a que não está em condições, essa será minha. Amém? Amém. Labão, quando ouviu esta prova, disse: agora que esse menino vai continuar a trabalhar para mim para sempre. Porque este gado não tinha probabilidades de gerar. Amém? Não tinha. Então, ali eu tenho esses gados. Tudo que ele trabalhar será meu. Camarada, começou a trabalhar. Essa é uma razão que eu gostaria de ensinar ou falar no povo. Este já consegue entender as coisas espirituais e entende que Deus é um Deus que chama as coisas que não existem à existência. Amém. Então, por meio disso, não porque o gado está em condições, alimenta-se bem, mas ele conhecia um lugar. Lembra que ele disse: é tão bom estar aqui. Amém? Amém. Então ele entra na dimensão espiritual e ele começa a usar o poder da fé. Amém. O poder da visualização das coisas. Yes. O gado que não tinha, ou que não estava em condições para poder gerar, eles começou a produzir. Amém? Amém. Começou a produzir. E chegou uma fase para encurtar, ele pega toda a sua família e se vai. Sobe para a terra dos seus parentes e em direção a alguma coisa lá acontece. A Bíblia mostra que ele não aceita habitar no mesmo lugar onde o seu irmão estava, mas ele arranja um sítio onde ele procura se acampar. Mas o que acontece? Nas suas duas mulheres e toda a sua família viram mentir Labão. Amém? Amém. Labão servia a falsos deuses, a deuses estranhos. E automaticamente, ao ele fazer filhos com aquela família, toda a sua família também passou a herdar a mesma maldição. Amém? Amém. Então chega um tempo em que o seu próprio nome também já significava algo estranho. Quando ele luta, Deus transforma o seu nome. Lhe dá um novo nome, agora tu é Israel. Amém. Ele vivendo em paz, agora acontece alguma coisa, Deus aparece. Amém. E diz assim: é tempo de servir. Amém. Olha para o seu irmão e lhe diga: é tempo de servir ao Senhor. É tempo de servir ao Senhor. É tempo de servir a Deus. É tempo de servir a Deus. Queridos amados, é tempo de servir a Deus. Amém? Amém. Mas tem aqui algumas coisas. Deus ali toca em coisas muito importantes. Ele diz assim: tirai vós no meio de vós os deuses estranhos. Amém? Amém. Tirai vós no meio de vós os deuses estranhos. Porque é impossível servir a Deus se em nós tiver deuses estranhos. Só que muitas das vezes nós, quando falamos de ídolos, só colocamos dedos para a igreja católica. Amém. Sempre que falamos de Deus estranho, os idólatras são os católicos. Amém? Amém. Para nós nunca somos idólatras. Amém? Amém. Sempre que é ídolos, é na católica estátua. Sempre que há Deus estranho, é na católica onde reza um verso. Sempre que o assunto é este, é na católica. Amém? Amém. Mas agora Deus manda tirar do meio deles os deuses estranhos. E o tema desta mensagem é os deuses estranhos e os seus lugares. Amém? Amém.
perder tempo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, de te colocar uma estátua para que você fique atraída nela e te levar que não, este é o seu Deus. Amém? Amém. O diabo não perderia tempo agora para isso. Amém? Amém. Porque a Bíblia mostra que Satanás é um mentiroso. Amém? Amém. E Satanás não vai te pôr uma estátua onde você não vai, não, este é o meu Deus. Até os católicos não aceitam que aquilo é Deus deles. Amém? Amém. Mas a Bíblia mostra que e eles começaram a tirar os deuses estranhos que estavam nos seus corpos. Amém? Amém. A Bíblia mostra que eles começaram a tirar os deuses estranhos que estavam nas mãos, os pendentes que estavam nas orelhas, que estavam na cabeça e em diversas partes do corpo. Ali estavam os deuses estranhos. Amém? Amém. Os deuses estranhos podem estar em nós. Amém? Amém. E a gente sem dar conta que em nós há um ídolo. Amém? Amém. Mas eu venho para te revelar que o ídolo pode estar em si, Yes. sem que você tenha noção Amém. que em ti há um. Ídolo. Amém. Você pode ser um idólatra sem que tu tenhas até noção que és um idólatra. Amém? Amém. Nós agora trabalhamos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. E o Espírito Santo habita em nós. Yes. O reino de Deus, a Bíblia diz que é como o fermento. Quando ele entra na massa, ninguém vê. Amém. Mas ele tem o poder ao entrar de fermentar A massa, amém? yes, E amém. este é o reino de Deus, de igual não trabalha Satanás. Amém. Amém? Amém. Nos tempos ou antes de Jesus, ou nos tempos de Jesus, antes de Jesus subir na cruz do Calvário, os endemoniados andavam já manifestados. Amém? Amém. Mas depois de Jesus ir na cruz e descer da cruz, os demônios agora passaram a se esconder, já não se manifestavam, amém? Amém. Porque sabiam que todo o poder e toda a autoridade Yes. já tinha sido dado a Deus. Deus, amém? Amém. Então agora tudo ficou oculto. Então é possível em nós haver deuses estranhos sem nós notarmos. Amém? Amém. O que é um Deus estranho? Ou o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que você observa mais, que você gasta, que você se ocupa mais com ele do que a própria palavra de Deus. Yes. Amém. Quando você gasta mais tempo numa coisa e gastar menos tempo na Bíblia, tu tens um problema. Amém? Amém. Tens um problema. Tu estás a adorar a um Deus estranho. Estranho. Quando tu amas mais ao seu filho, quando tu amas mais ao seu filho e esquece que existe a justiça, no lugar onde tu deves fazer a justiça, tu não fez. Amém? Amém. Quando tu amas o seu filho, não, salvaste o teu filho. Tu estás diante de um. Amém. Estamos diante de um ídolo. E a mesma coisa José vai fazer diante do povo de Deus. Amém? Amém. A Bíblia mostra que Deus andava com o povo. O seu povo de Israel, Deus andava com eles. E no meio deles ainda havia deuses estranhos. Amém? Amém. É possível a presença de Deus habitar num lugar e no mesmo lugar habitar também a presença de Deus. Yes. Amém. É possível Deus habitar num lugar e no mesmo lugar também habitar, amém? Amém. O mau espírito, Isso é amém? profundo. Revela. Porque a Bíblia, nós temos um ilusão. Essa ilusão que existe a luz e as trevas não coabitam, amém? Amém. A luz e as trevas não coabitam, amém? Amém. É isso que nós
nós entendemos, a luz e as trevas não coabitam. Amém? Amém. Sim, elas não coabitam. Porque numa lâmpada acesa eu não posso pôr nela a escuridão. Amém? Amém. Mas não quer dizer que quando ela ilumina aqui, embaixo da mesa não há escuridão. Amém? Amém. Na lâmpada onde há luz, e Jesus é a luz, Yes. nela não pode ter trevas. Amém. Amém. Mas onde ela ilumina, amém, Amém. pode ter Trevas. amém. Amém. Entendem o povo de Deus? Então, quando dizemos que a luz e as trevas não podem coabitar, não porque em você, amém? Amém. É no Senhor, amém? Amém. Porque se o Senhor não alinhar o seu caminho, tu estás em trevas, amém? Amém. Lâmpada para os meus pés é, A tua palavra. lâmpada para os meus pés é, A tua palavra. se fosse a direita tem trevas, Amém. mas tu estás no caminho, amém? Amém. Se fosse à esquerda tem trevas, mas tu estás, No caminho. mas à frente está A luz. Amém? Entende? Vamos levar o livro de Ezequiel 8, onde nós vamos fechar a nossa mensagem. Ezequiel 8. Teremos que ler mesmo para que a gente entenda esta. No livro de Ezequiel, capítulo 8, tem como subtítulo as abominações no santuário. Olha o tema que você tem lá. As abominações no santuário. As abominações no Santuário. Primeira coisa, abominações. Amém? Amém. Por que abominação? Só existe abominação se naquele mesmo lugar se adora a Deus. Amém. Amém? Amém. Só é abominação se aquele lugar que foi destinado ao Deus Todo-Poderoso e naquele mesmo lugar praticarmos bruxaria. Amém? Aí estamos diante de uma Abominação. O que isso quer dizer? Se eu for no Timbalém, no satanismo, lá não tem abominação. Amém? Amém. Tem adoração a Satanás. Amém? Amém. Porque aquele lugar não tem a presença de Deus. Amém? Amém. Mas quando um lugar tem a presença de Deus, qualquer ato demoníaco naquele lugar é Abominação. Amém? E a Bíblia diz que as abominações no santuário. Ele está dizendo que no santuário, o lugar é santo, mas acontece que no mesmo lugar é santo há uma outra adoração. Amém? Amém. A Bíblia mostra, não quero muito ler, a Bíblia mostra neste santuário. Lembram do templo de Salomão? Amém? Amém. Lembra do templo de Salomão? Quando este templo foi inaugurado, Salomão orou assim, diz assim: ó Deus, toda vez que alguém orar neste lugar, ó Deus, efetua a sua Oração. Não havia nenhuma pessoa que fosse orar naquele templo cuja oração Deus não ouvia. Toda oração era ouvida. E a Bíblia mostra aqui, quando ele consagrou o templo, a presença de Deus encheu o quê? Amém? Amém. A presença de Deus encheu aquele lugar de modo que os sacerdotes não poderiam ficar de pé para poder ministrar. Mas é este mesmo tempo, nos dias de Ezequiel, Deus agora leva e começa a lhe mostrar as abominações que acontecem naquele Lugar. Então, no versículo
versículo, vamos a ler do 3, e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca a Deus. Encontramos uma primeira abominação dentro do templo do Senhor. E a Bíblia mostra, se nós continuarmos a ler nesta passagem, eu não quero ler tanto, vamos ter tempo, nós mesmo podemos ler e estudarmos disso. Okay? A Bíblia mostra, no mesmo tempo, querido amado, havia uma porta do lado oriente, amém? Amém. E nesta porta havia pessoas, convém de olhar à frente para o santuário, e eles viravam, e eles lá adoravam o quê? Ao Deus do sol, dentro do templo do Senhor, amém? Amém. E Deus continuou falando com Ezequiel, e disse: Ezequiel, eu ainda vou te manifestar coisas maiores. Essas abominações que você viu são ainda pequenas. A Bíblia mostra que ele levou à frente. E à frente do que estava lá? Estamos a falar do Santo dos Santos. Depois do Santo dos Santos, havia mais uma outra abominação. A Bíblia mostra que ele encontra um grupo de mulheres ajoelhadas sobre uma árvore, adorarem a árvore, amém? Amém. É só para nos provar, porque a Bíblia diz que quando que há doutrina, existe doutrina quando eu consigo nos provar em 3 capítulos diferentes, amém? Amém. Se eu conseguir nos provar em 3 capítulos diferentes, então tem doutrina de Deus. Está bem? Amém. Então eu já mostrei a doutrina de Deus, amém? Amém. E é possível, dentro de nós, que dizemos que somos cristãos, mas também os demônios estiverem. Yes. Amém? Amém. É possível, né? Amém. Bem, a Bíblia diz assim, para poder fechar a mensagem: nós somos o templo de Deus, amém? Amém. Nós somos o templo de Deus. Diga assim, porque eu sou o templo de Deus, amém? Eu sou o templo de Eu Deus. sou a morada de Deus. Eu sou a morada de Deus. Deus disse assim, vocês não podem edificar um altar para mim. E Jesus veio, a Bíblia diz que ele destruiu o velho templo, amém? Amém. E levantou um outro. É. Jesus olhou para os fariseus e disse assim: eu destruirei este templo, e em 3 dias levantarei um outro. E eles julgaram que nossos pais construíram isso em 40 anos, e você vai destruir e em 3 dias edificar. Esta foi uma das razões da condenação de Jesus. Mas a Bíblia, porém, não sabia que ele falava do templo espiritual. Amém? Amém. Agora, Deus não pode se habitar nesse lugar. Deus não pode descer aqui. A terra não pode sustentar a Deus. Amém? Amém. Deus uma vez queria descer na terra, porque o homem queria viver. A Bíblia diz que quando ele começou a descer, a terra e as montanhas não estavam preparadas yes. para descer. Amém? Amém. Mas chegou um tempo na plenitude dos tempos em que Deus, por meio de uma mulher, ele consegue entrar numa mulher e ele desce todo ele e habita no homem. Amém? Amém. E nós, o profeta Isaías diz assim: Emanuel, Deus conosco. Amém? Emanuel, Deus conosco. Que verdadeiramente Deus agora dentro de nós. Amém? Deus agora encontrou a sua morada em nós. Então, o que quer dizer? Que Deus habita em você, isso que nós queremos dizer. Amém? Amém. Deus habita em nós. Agora, o que acontece? No templo de Israel, tinha um
quintal. E dentro do quintal tinha o tabernáculo. Amém? Amém. Que a Bíblia chama de tenda de arraial. E neste tabernáculo tinha o lugar santo e o santo dos Santos. Tinha o lugar santo e o santo dos Santos. Ok. Só que queridos, eu quero vos mostrar uma coisa. Desde a eternidade nós existimos com Deus. Amém. Desde a eternidade nós existimos com Deus. Salmos capítulo 8. Davi perguntou assim: mas quem é o homem que faz com que a sua mente de dia e noite só pensa no homem? Depois, quando ele entendeu, disse que não, filho. Contudo, pouco menor o fizeste do que o Elohim. Amém? Amém. E de honra e glória o coroaste toda a obra da sua criação. Yes. Debaixo do homem tu colocaste. É por isso que Deus se preocupa no homem. Porque Deus sabe se deixa o homem toda a criação. Amém? Amém. É por isso mesmo quando continua a pecar. Não por causa de você, é por causa da criação. Amém. E os teólogos dizem assim: o primeiro lugar, a tenda, representa o mundo caído. Mas eu quero reverter dizendo que o primeiro lugar representa o homem. Amém? Amém. E este é o foco. Amém? Amém. Este é o seu foco. E você tens uma alma e tens um espírito. Amém. Você tens uma alma e tens um Espírito. Quem decide é a alma que toma decisões. Amém? Amém. E o Espírito executa. De qual modo Jesus, ele é o detentor do Pai. Yes. Amém? Amém. Jesus, ele é o detentor do Pai e o Espírito Santo. Amém? Amém. Então Jesus é o corpo onde o Pai se esconde. Amém? Amém. Então, feito isso, Jesus foi para o céu. Ele diz que Jesus está no céu, amém? Amém. E o Espírito Santo está aqui na terra, amém? Amém. Significa, por enquanto Jesus não está, nós somos o corpo que legaliza Jesus aqui Na terra. Amém? Amém. Então significa, mesmo quando nós estamos a adorar, quando nós estamos a orar, quando você começa a orar, primeira vez que começa é difícil, né? Parece que não há vontade. Não há vontade. A preguiça viene. Aí você fica lá perguntando, não, acho que eu vou parar. Eu vou parar. Amém? 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 Você nota que não, estou cansado. Não, hoje mesmo. Às vezes estás a dormir, estás a orar, mas o corpo não vai aguentar, amém? Este é o lugar onde Jesus foi crucificado, amém? Esta é a terra que você tem enfrentado. Essas são as tribulações, essas são as dificuldades, esta é a carne que você está enfrentando, amém? Mas, da medida que você vai adorando a Deus, tu começas a avançar, amém? A Bíblia mostra aqui o lugar santo e depois o santo dos santos, amém? Quando começas a penetrar, amém? Antes de chegar no lugar santo, vem o Espírito Santo, que a bacia onde eles lavavam, que simboliza o Espírito Santo. Você vai assinar, por isso aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Quando assustar, o corpo vem em vida, amém? Mas chega a uma dimensão, você entra no lugar santo. Yes. Amém. E você começa a interceder, começa a orar, a ligar de energia, amém? Porque se você não penetraste numa outra dimensão. Yes. Mas depois há uma dimensão que você entra, que é o santo dos santos. Quando penetra nessa dimensão, onde ninguém consegue te parar, onde nem sequer se ouve a voz do vizinho, nem sequer parece que você é o único que existe no mundo. É o santo dos santos. Amém.
Porque o homem consegue pôr dentro dele a Deus, mas a terra não consegue aguentar Deus nesse lugar. Profundo, amém? Glória a Deus. Entenderam o povo de Deus? O homem consegue segurar Deus e habitar dentro dele. Olha só para mim, Deus está dentro de mim. E se Deus está dentro de mim, o trono dele está em mim. Amém? E se o trono dele está em mim, significa que os anjos do Senhor também estão em mim. Amém? Amém. Jesus disse: onde eu estou, vocês não podem vir. Eu agora, mas depois vocês podem chegar. Só que muitos pensam que quando Jesus veio na terra, que ele também, o trono do fundador ficou vazio. Não ficou. Amém? Amém. Jesus estava na terra, em carne, mas no Espírito estava também lá. Amém? Amém. Estava na terra, em carne, mas o Espírito estava lá. Nós estamos na terra, em carne, mas em Espírito nós estamos no céu. Não querem acreditar? Nós estamos na terra, em carne, mas em Espírito estamos no céu. É difícil, né? Vá no livro de Apocalipse 5. A Bíblia mostra, no livro de Apocalipse 5, a Bíblia mostra o seguinte: Ele é o Deus que anda no meio de que das 7 castiçadas, amém? Ele é Deus que anda no meio de que das 7 castiçadas. lâmpadas, vamos de forma assim, no meio das 7 lâmpadas, amém? A Bíblia mostra que Ele está sentado no trono e à sua direita estão as 7 lâmpadas, amém? E depois das 7 lâmpadas estão também os 7 Espíritos de Deus. Não quero falar lá. Um dia vou trazer ensinamento a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Mas a Bíblia mostra que à sua direita estão primeiro as lâmpadas. E quando Davi pecou, a Bíblia diz que Davi disse: eu apagarei as lâmpadas em Jerusalém e deixarei apenas uma lâmpada. Amém? Eu apagarei as lâmpadas em Jerusalém e deixarei apenas uma lâmpada. E no céu ele anda no meio de que das 7. É por isso que nos fez reis e sacerdotes cada vez. Amém? Porque quando nós estamos no céu, eu quero que pedir para que você possa levantar. Amém? Quero te pedir para que você possa levantar.